Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube, como em toda semana, estamos com a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IB em Israel, para falar sobre os principais assuntos no país. Hoje o programa ainda ao ar na quinta-feira de manhã, em virtude da urgência dos acontecimentos dos fatos em Israel, mas também por conta do feriado. Como de costume, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. Notícia boa, Dani, apesar dos temas não serem temas leves e da situação, o canal atingiu a marca de 19 mil inscritos, 19.400 até o momento que eu gravo esse programa aqui, e está muito próximo de atingir a marca de 20 mil inscritos, então é muito importante o engajamento, o apoio da audiência. Deixe o seu comentário aqui embaixo também, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, e também lembro a todos e todas que nos assistem que por apenas R$ 14,99 você pode se associar aqui ao nosso canal no YouTube, tendo uma série de conteúdos exclusivos. Essa semana eu expliquei o que é o enriquecimento de urânio, o que está por trás do programa nuclear iraniano. Tem um vídeo excelente, uma aula que a Dani deu aqui no nosso clube de membros, contando toda a história do Irã. É fundamental assistir esse vídeo para a gente entender o que está por trás do mais recente conflito entre Irã e Israel, além de temas envolvendo o caso Qatargate, a própria situação da coalizão do Benjamin Netanyahu, entre tantos outros temas. Dani, na semana passada a gente entrou ao vivo aqui no Expresso, né? Acho que todo mundo que nos assiste aqui deve estar sabendo da situação envolvendo o conflito com o Irã. A vida mudou praticamente desde o sábado em Israel, né? Quando a campanha de Israel contra o Irã já havia começado, a gente começou aqui na sexta, e também os iranianos já haviam reagido. Mas muita coisa mudou, né, Dani? Não, os De iranianos não sexta. tinham reagido, isso que E era o os negócio. iranianos não tinham Não reagido, tinham reagido. exatamente. Não tinham É, reagido ainda desde que a gente gravou o programa. A gente sabia, tinha a possibilidade que o Irã iria reagir, isso. mas muita coisa mudou na madrugada de sábado, do dia 14, né? E aí eu queria te ouvir, Dani, para saber como estão as coisas em Israel neste momento. Também quantos ataques o Irã já conseguiram, já realizaram, né? Já aconteceram, e também quais foram os resultados, né? A gente, infelizmente, aí a gente viu as imagens que circularam de prédios e casas destruídos, além de feridos e também de mortos. Pois é, né? Então a vida mudou. Pouco tempo depois daquele vídeo ao vivo que a gente fez na semana passada, foi mais ou menos de madrugada, né? À noite, de sexta para sábado, que o Irã então fez a primeira retaliação contra a campanha que Israel está fazendo no Irã, né? Essa guerra. Hoje é o 6º dia da guerra, por enquanto, guerra dos 6 dias, por enquanto, mas provavelmente vai ter mais do que 6 dias, né? Não será só 6 dias, infelizmente. E desde então mudou tudo, né? Não só o país está paralisado, já estava na semana passada, mas a partir da primeira retaliação paralisou mais ainda, porque ela não foi fácil, né? A gente estava acostumado no último ano a ter ataques aéreos com mísseis do Iêmen, mas que eles nunca conseguiam alcançar, fazer nada, sempre as defesas aéreas de Israel conseguiam abater esses mísseis dos Houthis, né, do Iêmen, então ficava aquela coisa, que saca, tem que entrar no bunker, mas daqui a pouco a gente sai e não vai acontecer nada. Só que com os iranianos não é a mesma coisa. Você entra no bunker, toca o alerta, depois a gente explica um pouco mais como é que funciona isso, toca o alerta, a gente entra no bunker, a gente não sabe o que vai acontecer. Para dar uns números, temos aqui, desde então, né, hoje é o 6º dia, nesse 6º dia, em 6 dias, então, quer dizer, começou no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, a gente está gravando quarta-feira à noite. Isso vai ao ar quinta-feira de manhã, a gente está gravando quarta-feira à noite. Então, 5 dias, um pouco, em 5 dias foram 400 lançamentos de mísseis. Então, uma média aí de, sei lá, 80, 90 mísseis por dia lançados contra Israel. Mísseis balísticos, tá? Com um alcance grande, né? Porque estão chegando em Israel,
mas também com poder destruidor muito maior do que qualquer míssil dos Houthis, ou míssil, ou qualquer foguete do Hamas, ou mesmo os mísseis que o Hezbollah tinha, ou se é que ainda tem. Tá? Desses 400 mísseis que foram lançados contra Israel, sem contar centenas de drones, mas os drones eles não conseguiram alcançar nada, não conseguiram. Israel desenvolveu melhor essa questão dos drones, os drones não estão conseguindo, e é mais difícil você lançar drone de tão longe, né, do Irã. Os drones perdem a força, então os drones não estão causando danos. Os drones do Hezbollah causavam, porque é muito pertinho, né, na fronteira. Mas esses do Irã não estão causando. Mas os mísseis do Irã, mais ou menos 90% deles, Israel consegue interceptar no ar com todo o sistema antiaéreo que Israel tem, junto com os americanos. Então, você tem o Arrow, você tem o THAAD, você tem o David Sling, você tem vários sistemas antiaéreos que estão sendo usados assim para conseguir pegar todos esses mísseis que são lançados ao mesmo tempo, né? Só que 90% então são abatidos, mas 10%, algo em torno de 91%, 92% estão sendo abatidos, mas tem aí uns 8% que não. Esses 8% são até agora 35 mísseis que caíram em terra. Quer dizer, não é que foram... Porque às vezes também você tem uma interceptação no ar e cai estilhaços, que também podem causar danos. Mas não, nesse caso, mísseis mesmo que caíram. Novidade, Israel não tinha isso antes. As 2 vezes que o Irã atacou Israel no ano passado, eu acho que não teve nenhum que caiu realmente em algum centro urbano, alguma coisa assim, porque esses 35 eles estão caindo porque os iranianos eles estão mirando em centros urbanos. Eles estão mirando a população civil. Eles não estão mirando, assim, sei lá, uma base militar, que as últimas 2 vezes que eles, né, no ano passado, eles disseram que estavam mirando em base militar, tá, até causou um certo dano, não é isso? Dessa vez, não. Eles estão lançando centro de Tel Aviv, centro de Bat Yam, centro de Rehovot, centro de não sei o quê. A verdade é que eu vou fazer uma lista aqui e eu vou dizer para vocês mais ou menos o que eu acho que eles estavam... O objetivo, eles estavam mirando no quê? Tá? Mas, obviamente, sem nenhuma preocupação de que vai ser... de que vão afetar civis. Né? Enquanto que, segundo o que o exército israelense diz, a tentativa do exército israelense no Irã é alvejar só centros militares, balísticos, relacionados ao desenvolvimento de armas nucleares, sim, cientistas relacionados ao sistema, ao desenvolvimento de armas nucleares, mas com a tentativa de não matar ou mirar em centros civis. Tá? Eu não sei os números do Irã, não sei também se são verdadeiros, realmente não sei, mas o que se diz aqui, não sei, é que a tentativa aqui é de não alvejar a população civil. Tá? Então, dito tudo isso, 400 lançamentos, sendo que 35 caíram em Israel, o que se traduziu em 24 pessoas mortas, todas civis, não tem nenhum militar aí, todos civis, incluindo crianças. Hoje a gente ficou sabendo de uma menina de 5 anos que tinha vindo da Ucrânia fazer tratamento médico aqui, estava num apartamento em Bat Yam, com 5 pessoas da família e 5 pessoas morreram, incluindo a menina que veio fazer tratamento médico da Ucrânia. Então, são 24 pessoas que morreram, 647 feridos assim, em vários, né, níveis, quase 3 mil pessoas evacuadas, 3 mil pessoas que perderam suas casas. 3 mil pessoas que perderam apartamento, perderam a casa, não tem mais casa, acabou. Dos feridos, tem 10 em estado grave, 37 em estado médio e 600 com ferimentos leves. Quer dizer, então, a maior parte com ferimentos leves, mas você tem ainda 10 em estado grave que estão entre a vida e a morte, né? Que podem se somar esses 24 mortos. E aí, quer dizer, então, o choque aqui é enorme, porque, como eu falei antes, os mísseis do Iêmen e os foguetes do Hamas causavam danos, sim, e matavam pessoas, certamente.
mas não em 5 dias, 24 mortos, com mísseis caindo em cima da cabeça deles e dentro dos apartamentos, tá? Então, eu queria que você mostrasse aí, vai mostrando as imagens que eu te mandei, que aí eu vou te dizendo onde é e ter uma ideia, né? Porque você pode ver algumas imagens e achar que é Gaza, mas não é. Bairros inteiros. Esses mísseis do Irã, eles... Acho que eu vi alguma coisa em torno de, sei lá, 70 prédios completamente destruídos. Completo, o prédio desabou, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui. Isso aqui era uma cidade árabe, porque a gente sabe, vocês sabem, né, que está assistindo, que nem todos os israelenses são judeus, né? 73% dos israelenses são judeus, mas você tem 27% dos israelenses, quase um terço, que não são judeus, tá? E que são cidadãos normais, todos com todos os direitos e deveres, com coexistência pacífica, tá? E esse lugar aqui era uma cidade de população árabe, na Galileia, tá? Ou no sul da Galileia, chamada Tamra, inclusive árabes cristãos, a maior parte da população são árabes cristãos, e um míssil destruiu essa casa, matou uma família, matou 5 mulheres, quatro meninas e a mãe, uma coisa assim, ou a tia, matou 5 mulheres de uma só família, nessa cidade aqui de Tamra. Nem judeus, tá? Cristãos árabes, ok? Pode passar. Aqui é na cidade de Rishon LeZion, que é o sul de Tel Aviv. O bairro todo destruído. Destruído, vocês podem ver aí, não tem mais casas, as casas vão ter que ser reconstruídas, vai demorar 2, 3 anos para reconstruir essas casas. As pessoas saíram com nada. Isso aqui é um prédio, isso é de noite ainda, antes de amanhecer, perto da minha casa. Vou mostrar um pouco, vou falar um pouco mais desse prédio para vocês. Se você aumentar um pouquinho, chegar um pouco mais perto, está vendo que aqui do lado direito tem um buracão? Isso. Tá vendo que tem um buracão aqui? Isso. Tá vendo que tem um buracão ali? Exatamente. Aí ficava o quarto protegido desse andar, do quarto andar, quer dizer, desse apartamento no quarto andar. O que é quarto protegido? O João sabe, ele teve no meu quarto protegido. Isso é uma dúvida que eu tinha, Dani, que é o porque algumas pessoas vão para o quarto protegido, outras vão para o bunker. Hoje mesmo a gente estava prestes a entrar com o Henrique e ele teve que ir para o bunker, sendo que ele tem quarto protegido onde ele mora, e é uma dúvida que muitas pessoas acabam tendo aqui, né? Qual que é a diferença e qual que é a Eu vou orientação? falar daqui a Eu pouco sei sobre o que negócio tem dos bunkers bunkers. públicos também, né? Eu vou falar esse negócio dos bunkers nosso segundo item que a gente falar. Eu vou falar só de bunkers, eu vou tirar todas essas dúvidas, tá? Mas nesse caso, nesse prédio, é um prédio de, sei lá, 20 e tantos andares, muito perto da minha casa. Eu passo na frente dele todo dia para ir para o trem, para pegar trem para o trem leve, né? Ou para ir para o meu trabalho. E esse prédio, então, no quarto andar, essa coluna da direita é a coluna dos quartos protegidos desse lado do prédio. O míssil bateu no quarto protegido. Se fosse um míssil dos Houthis, ou se fosse um foguete do Hamas, ou sei lá o quê, o quarto protegido ele é paredes de concreto reforçadas, com portas reforçadas, janela totalmente reforçada. É como se você estivesse dentro de um, sei lá, caixa de banco, sabe assim? Tipo, você está num lugar reforçado, com parede reforçada, que ninguém entra, a não ser que consiga, sei lá, é muito difícil de entrar, apesar de que lá no 7 de outubro os terroristas do Hamas conseguiram botar fogo, conseguiram atirar e conseguiram entrar nesses quartos reforçados. Em alguns deles não conseguiram, de tão reforçado que são esses quartos. Só que esse míssil que foi lançado do Irã, ele é tão, tão poderoso que ele entrou dentro do quarto reforçado, acabou com... Não dá para ver, tem um buraco lá. Faz aí de novo o zoom para você ver. Tem um buraco, tá vendo? Um buraco ali. Exatamente. O de cima também, mas é isso. Isso, aí, aqui. Buraco. Aqui ficava um cômodo. Era o quarto reforçado. Tinham 2 idosos dentro. E os 2 morreram na hora.
E isso deixou as pessoas chocadas, porque é a primeira vez que isso acontece. E as pessoas achavam que quarto protegido dentro de um prédio novo desses era seguro. Mas era seguro até hoje, até semana passada. Agora já não é mais seguro. Mas continua, depois eu falo um pouco mais desses bunkers. Isso aqui é uma das pessoas desse prédio mostrando como ficou a casa, e não desse andar, de um outro andar, porque o prédio todo foi utilizado, né? A pessoa mostrando como ficou. Não, isso é uma sinagoga. Uma sinagoga do lado. Na sinagoga do lado. Tá meio torto, não dá para ver direito. Mas, enfim. Se eu fazer assim com a cabeça, dá para. É uma sinagoga que tá completamente destruída. Pode passar para a próxima, então. Acho que... Isso aqui é na cidade de Bat Yam, que, novamente, é um estrago em várias casas no bairro inteiro. Aí em Bat Yam, acho que morreram 5 pessoas, já perdi a conta até. Né? O que mais que tem? Isso é um vídeo, né? Isso sou eu passando na frente daquele prédio que eu falei para vocês que teve o bunker, que o coisa entrou dentro, o míssil entrou dentro do quarto reforçado, tá vendo? É muito. Eu estava indo para minha casa, é 2 minutos de carro da minha casa, é isso? São os vídeos do Weitzman. Sim. Então, assim, deixa eu só fazer uma ideia de os lugares onde eles atacaram, tá? Os iranianos atacaram em Bat Yam. Bat Yam eu não tenho certeza muito bem do motivo de Bat Yam. Eles atacaram Ramat Gan, que também é um lugar onde tem uma base militar. Eu acho que eles fizeram uma lista de coisas que eles queriam atacar. E tem uma base militar dentro de Ramat Gan, mas é uma base militar meio assim de recursos humanos do exército, não fica lá armas nem nada, mas eles atacaram lá e destruíram muitas casas, mataram gente em Ramat Gan. Em Petah Tikva, que é onde eu moro, que tem esse prédio com um rombo no quarto protegido, é pertinho, a 1 quilômetro de um hospital super grande. Eu acho que eles estavam tentando mirar nesse hospital. Fora isso, eles atacaram um lugar chamado Piglilot, que fica perto de Herzliya, que é um lugar onde tem, ou pelo menos tinha, algum tipo de coisa relacionada a gasolina, alguma coisa assim. Eles tentaram atacar lá. Eles atacaram no centro de Tel Aviv, onde também teve gente que morreu, porque no centro de Tel Aviv realmente tem uma base militar onde fica o Ministério da Defesa, que a gente chama de Kiryat, tá? Eles tentaram atacar, eles conseguiram atacar a Kiryat, eles conseguiram causar danos. A gente não vê as imagens porque aqui tem censura e não dá para ver, mas a gente sabe que eles atacaram a Kiryat e causaram danos na Kiryat, no Ministério da Defesa e no né, é uma base que é Ministério da Defesa e também Exército. Eles tentaram atacar o prédio do Mossad, que fica perto desse lugar que eu falei, Piglilot, tá? Parece que eles conseguiram causar algum dano no prédio do Mossad, só que, novamente, todo mundo estava nos bunkers, né, dos bunkers. Não tinha ninguém no prédio naquele momento, quer dizer, não houve morte nem nada, mas eles acho que conseguiram causar algum dano, não sei, porque também, novamente, censura a gente não sabe. E eles conseguiram também atacar em Haifa, uma refinaria chamada Bazan, que é uma empresa de refinaria de petróleo, a maior petroquímica de Israel, localizada no porto de Haifa. E o mais engraçado disso é que essa refinaria do grupo Bazan, em Haifa, de repente, aparece a Al Jazeera mostrando ao vivo o ataque à refinaria. A Al Jazeera, que primeiro tinha sido expulsa de Israel, a Al Jazeera não pode estar em Israel, eles conseguiram, de alguma forma, que algum repórter chegasse da Al Jazeera. Eles sabiam que ia ter o ataque ao Bazar naquela noite, eles se colocaram no lugar para ver e conseguiram filmar o ataque. E aí os israelenses ficaram chocados, porque
primeiro, o que vocês estão fazendo aí? Como é que vocês sabiam que ia ter esse ataque? E divulgando ao vivo. Aqui tem censura, você não pode divulgar ao vivo lançamento de mísseis em locais estratégicos assim, né? Então, os israelenses viram imagens ao vivo da Al Jazeera. Os caras foram detidos, foram expulsos de Israel, uma coisa assim, ou sei se vão ser, alguma coisa assim. Mas é chocante. O mais chocante é que eles sabiam que ia ter o ataque. Quer dizer, alguém falou para eles, fica lá, porque a gente vai atacar hoje um negócio, lá, a refinaria. Sensacional. E, obviamente, em vez de avisar, né, cuidado aí, não sei o quê, eles foram lá só para ver. 5 pessoas morreram. 5 funcionários morreram nessa petroquímica. Tá? E, por último, o Mahon Weizmann, que eu quero mostrar os vídeos para vocês, em Rehovot. Rehovot também teve uma destruição enorme, também um quarteirão inteiro. E eles conseguiram destruir um prédio do Mahon Weizmann, do Instituto Weizmann. O Instituto Weizmann é um instituto de ciência, um dos mais bem-quistos e mais conhecidos do mundo, que faz desenvolvimento de ciência para medicina, coisa de DNA. Tem uma pesquisadora que ganhou o prêmio Nobel dali, entendeu? E eles atacaram como se fosse um alvo militar. É a legenda aqui do professor, né? Meu laboratório, Weizmann, foi completamente destruído pelo míssil iraniano há alguns dias. Isso é difícil e triste, pois não sobrou nada para salvar. Estudamos regeneração cardíaca e medicina regenerativa. Regeneração cardíaca, tá? O que tem a ver isso com alvo militar? Aí ele fala aqui a tristeza do professor, né? E aí, eu acho que tem um vídeo, eu acho que eu te mandei 2 vídeos. Um é o presidente Herzog que foi lá. Esses são os laboratórios do Mahon Weizmann, que estudam medicina, quer dizer, que não tem nada a ver com desenvolvimento de arma, de nada. 100 years. The Weizmann Institute of Science, one of the great life ventures of the first president of Israel, Professor Chaim Weizmann, has advanced science, advanced humanities, has advanced the development of humanity at large and universal values. And the Iranians, with their cruel missiles launched at civilian populations, have targeted also Weizmann Institute of Science. So they did hurt buildings on campus, but I must tell you, the noises you hear are those who are coming already to repair and rebuild and research and produce and change the world for the better. They will try havoc, death, destruction. We will continue promoting life, liberties, and of course, democracy and the plight for peace as we believe in. Sim. Então, é isso que aconteceu nos últimos 5 dias. Eu posso dizer de maneira pessoal, né? Eu acho que a gente pode falar dos bunkers agora? Eu acho que sim, né? Cadê? Dá pra gente entrar aqui, né? Eu vou falar assim, uma coisa pessoal para mim é que eu... quando a gente fez o Expresso depois do 7 de outubro de 2023, eu falei que foi o pior dia da minha vida, que eu tomei remédio. Eu falei da semana passada também isso. E agora quando começa a aparecer os alertas de que vai ter um ataque, eu tenho que tomar um calmante, porque principalmente depois do que aconteceu nesse prédio pertinho da minha casa, que o míssil caiu dentro de um quarto protegido, parecido com o meu. Esse prédio é muito parecido com o meu prédio. E eu entro num quarto protegido parecido com esse que foi destruído. Quer dizer, então já fica assim uma sensação total de insegurança. E é muito, 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 dá muito nervoso, muito, muito. Agora, vamos falar como é que funciona, né? Eu acho que eu mandei para você como é que funciona a coisa, mas deixa eu mostrar. Todo israelense tem um aplicativo, que é esse aplicativo aqui, se vocês conseguem ver, laranjinha aqui, tá? Esse é o aplicativo do comando de retaguarda, é o comando da frente interna, comando dos civis, as pessoas não é dos militares, é dos civis, tá? E aí você e aqui você tem onde eu moro, Petah Tikva, não sei se dá para ver,
E aqui tem quanto tempo eu tenho para entrar num bunker ou num quarto protegido, daqui a pouco eu explico melhor, 1 minuto e meio, tá? Mas isso aqui é 1 minuto e meio porque é de se tem um míssil do Hamas ou um míssil do Hezbollah. Com o Irã é diferente, não é mais 1 minuto e meio, porque, quer dizer, eles tocam a sirene 1 minuto e meio, mas eu recebo antes, eu acho que eu vou mostrar por aqui, eu recebo antes isso aqui, e vem com um barulho assim horrível, um barulho que parece que se você está dormindo, você acorda imediatamente, é um barulho muito chocante, que é esse, exatamente. Que aí diz assim, nos próximos minutos, alertas são esperados na sua área. Por que são esperados? Porque pode ser que o exército consiga bater, pode ser que o míssil caia antes, pode ser que o míssil passe pela minha cidade e vá para uma outra. Quer dizer, então, é possível, daqui a alguns minutos, que tenha mísseis. Então, aí já todo mundo já fica nervoso, já todo mundo já começa a buscar um lugar para ir e tal. Alguns dias atrás, eles, inclusive, estavam mandando um alerta. Antes desse, tinha um outro alerta, meia hora antes, dizendo fiquem perto de um bunker ou de um quarto protegido, porque daqui a pouco vai ter esse alerta aí. Quer dizer, então tinha um alerta para o alerta, tá? E aí o terceiro alerta é esse outro que eu te mandei, que pá, depois de uns 10 minutos, uma coisa assim, porque demora o míssil para chegar, o míssil demora uns 12 minutos para chegar. Então, em 10 minutos, antes eles mandam esse, né? Pode ter. E aí, 1 minuto e meio antes, foguetes e mísseis na sua cidade, né? O tempo de chegada, né, de 1 minuto e meio. Quer dizer, quando toca esse aqui, eu sei que é 1 minuto e meio, eu já tenho que entrar no meu quarto protegido, não tem jeito, tá? E todo mundo tem esse aplicativo, ou tem alguns tipos, mas é mais ou menos, são as mesmas informações. E nesse aplicativo também tem... Deixa eu abrir de novo. Esse aplicativo também tem... se eu entrar aqui, eu vejo a história dos alertas. Deixa eu ver se vai abrir. Aqui, tá vendo? Todos os alertas no país todo. E tem um histórico. Hoje teve aqui, hoje teve nessas cidades aqui, entendeu? Tem toda uma lista de todas. Olha só, isso foi há 2 horas atrás que teve aqui. Todas essas cidades que teve alerta, tá? Quer dizer, então é tudo através de aplicativos e do celular, e também a sirene. Quando a gente recebe essa segunda mensagem dizendo que daqui a 1 minuto e meio, quer dizer, entra já no bunker, porque daqui a 1 minuto e meio já começam a cair os mísseis. Aí começam a tocar as sirenes também, que a gente recebe o aplicativo e a gente começa a escutar também sirenes dos alto-falantes da cidade. Uma sirene tipo assim, ambulância. Uma coisa assim. Você chegou a escutar quando você esteve aqui, João? Não ouvi. Não, eu tinha um aplicativo porque eu estava em uma cidade, a cidade que eu estava, o Hezbollah atacou. Ah, tá. Quer dizer, então você tem toda essa... você primeiro recebia um alerta meia hora antes, agora não tem mais esse alerta de meia hora antes, eu vou explicar por que não tem mais. Aí tinha esse primeiro alerta de meia hora antes, depois o alerta de 10 minutos, que vocês viram, depois o alerta de 1 minuto e meio, com as sirenes, e aí você já tem que estar realmente no lugar protegido, e aí, em geral, você escuta bum, 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 que você não sabe se é os mísseis antiaéreos israelenses interceptando no ar os mísseis iranianos, ou se é queda de míssil em algum lugar perto da tua casa, você não sabe. Tá? E aí, em geral, as pessoas ligam o celular, ou ligam no computador, na televisão ao vivo, que eles vão dando as informações. E aí, depois de algum tempo, você recebe a última... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tem aqui. Mas depois de, sei lá, algum tempo, quando eles têm certeza que acabou o ataque, aí você recebe mais uma mensagenzinha dizendo acabou, esse evento pode sair do bunker. Tá? Então, são várias coisas que você vai recebendo para você saber se você fica, se não fica. E, enquanto isso, você fica no seu WhatsApp com todos os parentes e amigos e pessoas falando: ouviu o boom? Não ouviu o boom? Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde você está? Você está bem? Você está aqui? Não sei o quê. E tem também alguns WhatsApps com
informações, que eu não sei onde as pessoas tiram as informações, em geral do Telegram, né? Do Telegram, não sei o quê, que olha o que aconteceu, foi naquela cidade, foi naquela. Quer dizer, então, esse tempo que você fica no bunker, você tem muita coisa para fazer. E você fica conversando com família, com não sei o quê, escutando o boom, morrendo de medo e tentando entender o que está acontecendo, tá? E aí eu vou entrar nesse negócio que você falou dos bunkers e o que é melhor, o que não é melhor. Existem dois tipos de... não, existem várias... As orientações do comando de frente interna são as seguintes. Se você tiver um quarto protegido em casa, que é o que eu tenho, parede reforçada, é o quarto da minha filha vive, é o quarto da minha filha. É um quarto normal, parece um quarto normal, mas ela tem uma porta reforçada, uma janela reforçada, né? Eu acho que eu já fiz uma vez eu fiz um videozinho, acho que aqui para o Expresso, no ano passado, sobre o meu quarto protegido. Eu posso fazer de novo depois, um outro dia. Mas é um quarto normal. Pensa o quarto do seu filho, tá? É um quarto normal, só que a parede é de concreto, super protegida, a porta é assim, tá? E a janela tem 2 níveis de janela. Tem um vidro, que é um vidro também tipo de carro, né? Esses carros com vidro Blindado, né? Blindado, e fora do vidro tem uma outra coisa que você fecha, assim, que é de ferro também. Quer dizer, então, você tem 2 camadas na janela, tá? Então, você entra nesse quarto protegido, que é a melhor coisa. Junto com o quarto protegido, que é a primeira opção da melhor coisa que você pode fazer, tem os bunkers, tá? Os bunkers verdadeiros, tipo filme, tá? Que são bunkers públicos, aí não são em cada apartamento, não é o quarto do filho. Você tem que sair do seu apartamento, sair de onde você está, procurar um bunker público no meio da rua, que tem em várias cidades. Você tem que saber onde é, você tem que saber quanto tempo leva para você ir para lá, né? Que você não pode sair correndo. Aliás, um montão de gente que se fere porque sai correndo para o bunker e cai no chão e quebra a cabeça, entendeu? Muita gente se machuca desesperadamente buscando um bunker, né? E aí, esses bunkers são bunkers de guerra mesmo, tipo Segunda Guerra Mundial. Você desce embaixo, né? Você desce a escada, fecha em cima, ou então é no primeiro andar, tem uma porta reforçada, mas aí já é assim, tipo, um monte de gente. Você chega lá, tem 50 pessoas, 100 pessoas, tá? É enorme, é grande, tem vários tamanhos, tal. Às vezes é um bunker de um prédio inteiro, que não tem em cada andar, mas tem só no prédio. Às vezes é de toda né, de toda a rua, né? Quer dizer, então, tem esses 2 grandes locais onde você pode se proteger. Ou o quarto protegido na sua casa, ou um bunker público da rua, tá? Que aí, nesse caso, se o prédio for mais antigo, por exemplo, só mora ali num prédio no centro de Tel Aviv, um prédio dos anos 50, não tem bunker, aí ele vai para esse bunker público. Aí que eu ia falar. O que acontece? O que acontece é o seguinte, que a tecnologia, que Israel nasceu enfrentando questões de segurança, né? Israel nasceu, no primeiro dia que nasceu, começou já uma guerra, tá? Então, Israel é atacado desde o primeiro dia que existe, ok? E foi desenvolvendo tecnologias para se defender desses ataques. Só que os ataques, eles vão ficando cada vez mais sofisticados, e as tecnologias demoram de proteção, né? Que nem aquela coisa, né? Que você tem, sei lá, violência urbana, aí o ladrão sempre, né, inventa uma coisa nova, aí você tem que inventar uma maneira de se defender nova, mas você sempre meio que corre atrás do ladrão, né? Primeiro o ladrão faz alguma coisa, aí você... não. Aí quando você consegue se defender daquilo que o ladrão fez um ano atrás, ele já inventou uma outra coisa, né? Não é isso? Aí você coloca o caco de vidro no muro, igual faz no interior, né? Antigamente o pessoal fazia, quebrava e botava para proteger do ladrão, mas só depois que o ladrão roubou a casa. Exatamente. Quer dizer, então, a gente está correndo atrás sempre da tentativa de segurança. Então, o que acontece? Israel foi criado numa época que não tinha essa tecnologia de mísseis, de não sei o quê. Claro que tinha, sim, aviões, e tinha bombas, mas não tinha as bombas dessa natureza. E Israel também foi criado que recebeu, da noite para o dia, quase 1 milhão de imigrantes. Então, as construções daquela época, da década de 40, 50, depois da criação de Israel, foram construções meio que a toque de caixa.
Então, muitos prédios, assim, meio mal feitos, meio mal não sei o quê, meio mal assombrados, em cima de palafitas, assim, uma coisa assim meio esquisita. Então, você tem as primeiras cidades de Israel, tipo Tel Aviv, que já existia antes da existência da criação do Estado, inclusive, Bat Yam, Rishon LeZion, na minha cidade, Petah Tikva. O centro dessas cidades aqui, importantes, né, que mora assim, a maior parte da população, tem prédios da década de 40, 50, 60, que não tem, obviamente, nenhum quarto protegido e talvez tenha um bunker perto, ok? Esses prédios, eles hoje não são bons, obviamente, para ataque de míssil, eles não são bons para terremoto, tem um terremotozinho, cai esses... E eles estão velhos pra caramba. Então, Israel começou numa coisa tipo, vamos reconstruir esses prédios. Então, tem uma coisa assim de dar dinheiro para empresas meio que destruírem esses prédios e construíram um novo no lugar desse prédio, já com o quarto protegido, não sei o quê. Só que isso leva muitos anos. Então, você tem, hoje, em Tel Aviv, das 220 unidades habitacionais, 160 mil não tem nenhuma proteção. Não tem quarto protegido, não tem bunker. Tem bunker mais ou menos perto, mas alguns... O bunker fala bunker ou bunker? Não sei. Em português vocês estão falando. Bunker, a gente fala bunker. Bunker. Tinha que ser bunker, né, em bom português. Bom, mas em Jerusalém, das 250 mil unidades habitacionais, 180 mil não têm proteção. Em Bnei Brak, que é uma cidade ultra-ortodoxa, e Bat Yam, essa que também foi agora, teve um bairro inteiro destruído, 85% das casas não têm proteção. Quer dizer, então... Mas por quê? Porque o desenvolvimento... investimento era em outras coisas, porque ninguém imaginava que ia ter uma guerra com o Irã com mísseis assim, entendeu? Então, você tem o desenvolvimento primeiro dos sistemas antiaéreos. Aí é claro, não precisa de nada não, porque tem o sistema antiaéreo, então não vai ter míssil assim, não sei o quê. Aí, aos pouquinhos, começou a ter os foguetes de gás. Aí você vai construir assim um bunkerzinho pequenininho, não sei o quê. Mas aí a tecnologia vai aumentando, o bunker pequenininho já não dá conta. Aí você vai aumentando, aí você vai... Quer dizer, aos pouquinhos, é uma tentativa de responder a esses ameaças de segurança, mas é muito aos pouquinhos. Então, como eu falei, 30% dos israelenses não têm quarto protegido em casa, como eu tenho. Eu tenho porque eu moro num prédio novo, eu fiz questão de morar num prédio novo, porque eu falei, eu não vou morar em Israel, principalmente depois do 7 de outubro, mas mesmo antes, em um lugar que não seja seguro. Não vou. E tem alguns prédios da década de 70 e 80 que não são tão ruins com esses da década de 60 e 50, mas que ainda não tem quarto protegido. E aí, nesses casos, a Defesa Civil, né, o Comando de Frente Interna, falava assim, você está num prédio da década de 80, década de 90, tá? Porque a partir da década do final da década de 90 é obrigatório ter quarto protegido nos prédios. Mas os prédios da década de 80, 90 não tinha essa lei ainda. Tudo bem, você sai do seu quarto, do seu prédio, até prédios mais antigos. Você sai do seu apartamento e vai para a escadaria. Vai para a parte mais central do prédio, onde tem a escadaria. Desce assim, fica no segundo andar, terceiro andar, não fica no primeiro nem no último andar. Desce para o meião mesmo do prédio, na escadaria, num dos andares do meio, que vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Só que esses mísseis, você viu o estrago que eles fizeram em casas inteiras. E em alguns lugares só sobrou o quarto protegido, onde tinha quarto protegido. Quer dizer, não adianta mais para você ir para a escadaria. Não adianta mais você ficar na escadaria ou ficar pertinho assim da porta, ou sei lá o quê, ou ficar no banheiro, porque alguns lugares eles diziam também assim, não tem nem escadaria, não tem nada, não tem quarto protegido, não tem escadaria, não tem bunker perto. Tudo bem, você fica no lugar mais do meião da tua casa, vai para o banheiro, que em geral é o lugar assim mais, né, um meião da casa. Não dá certo mais. Quer dizer, então aí se você quiser, eu passo aqui. Eu tenho até aquele vídeo que o Naftali Bennett postou, que ele mostra que um apartamento inteiro foi destruído e só o quarto... Passa aí.
Quer dizer, aí ficou Eu acho mesmo que que o quarto protegido é a melhor coisa, junto com os bunkers, né? הישירה, תראי את החדר פה. מי שהיה בחדר רגיל, לא ממ"ד, נהרג. Ele fala, quem não estava dentro do quarto protegido morreu. E aí ele vai entrar dentro do quarto הממ"ד protegido. בלי פגע. מי שנמצא בממ"ד יוצא Quem בלי estava dentro סריקה. do quarto protegido. Tá vendo o quarto נשארים protegido? Que é um בממ"ד quarto, בכל... mas com uma porta durona. Assim, נשארים uma porta בממ"ד, bem. הממ"ד בלי פגע. מי Quem estava שנמצא dentro do mamado não בממ"ד, morreu. Tá vendo? a Não dá nem janela para. ali, né, A Dani? janela tá יוצא meio בלי torta, mas. סריקה. נשארים בממ"ד בכל... Ok? Então, depois do. Quer dizer, você tinha várias soluções. Você tinha aqui, ou você vai para o quarto protegido, ou você vai para o bunker, ou você vai para a escadaria e fica no segundo andar, ou você vai para o centrão da tua própria casa, tá? Só que agora, com esses mísseis do Irã, centrão da casa não. Escadaria não. Só sobrou bunker e quarto protegido, sendo que quarto protegido as pessoas estão morrendo de medo agora por causa do que aconteceu em Petatícula. Mas ainda é a melhor solução. Então, o que aconteceu? As pessoas agora estão desesperadas por buscar bunkers perto de suas casas, se você não tem um quarto protegido. Como não tem em todos os lugares, o meu bairro não tem bunker. Quer dizer, quase todo mundo aqui tem quarto protegido, mas não tem bunker. Se eu quiser ir num bunker, não tem. Tá? Então, o que aconteceu? Em alguns lugares, principalmente em Tel Aviv, onde tem 70% das pessoas que não têm quarto protegido, os shopping centers abriram, os shoppings tiraram todos os carros do estacionamento. Então, aí é aquela foto que você botou antes. E a prefeitura está dando para as pessoas barracas, para as pessoas irem lá passar a noite. Por que acontece? Como você também não sabe a hora que vai acontecer, e se você não tem um bunker perto ou alguma solução perto da tua casa que você possa chegar em menos de 10 minutos, melhor você dormir no bunker ou dormir no estacionamento. Isso aqui é o estacionamento de um shopping, que é o Dizengoff Center, eu acho. Você foi no Dizengoff Center? Acho que é no Dizengoff Center. Eu fui Eu acho que é o uma menos sandália. 4 do Dizengoff Center, uma coisa assim, que a prefeitura está dando tudo para você. Chega lá, não precisa levar nada. A prefeitura dá a barraca, dá colchãozinho, dá travesseiro, dá coisinha, dá comida, dá tudo. Você vai lá e muita gente, muitos jovens e velhos e crianças estão passando as noites nessas últimas 5 noites, nos estacionamentos dos shopping centers. Porque não tem bunker perto e porque não tem quarto protegido no prédio. E aí tem toda uma coisa assim de o que faz com as crianças. Então, tem gente que leva joguinho, tem gente que leva violão, tem gente que leva não sei o quê. Quer dizer, então virou uma coisa meio comunitária, né, de pessoas tentando se proteger em bunkers improvisados nos shopping centers. E é isso, quer dizer, é isso que está acontecendo. Quer dizer, outra coisa que também que as pessoas estão indo quando não tem solução de bunker. O que você acha que é? Dá uma ideia. O que aconteceu na Ucrânia na época também que a Rússia invadiu? As pessoas estão indo para estação de trem. Estação de trem. Eu vi o vídeo do VLT lá, né? As pessoas estão dormindo em estação de trem leve subterrânea, né? Porque perto da minha casa não é subterrâneo, o trem leve é em cima, não adianta. Mas quando é subterrâneo, as pessoas estão passando. A empresa do trem leve e dos trens abriu para todo mundo, chega lá, leva e as pessoas estão dormindo lá, direto, a noite inteira. Porque em geral, os ataques estão começando só de noite. Hoje começou às 7h30 da noite. Teve um ataque hoje às 7h30 da noite. Então, já teve durante o dia também. Mas, em geral, eles estão fazendo durante a noite. E aí, se você tem criança pequena, se você tem uma pessoa, um idoso, que não consegue andar direito, se você não está muito perto do bunker, melhor você dormir a noite inteira. E a Defesa Civil está falando isso. Vai lá, dorme a noite inteira. Não volta para casa, porque você não sabe se vai ter outro. Em geral, estão tendo 2 ou 3 ataques por noite. 8 horas da noite, depois 1 da manhã, depois 5 horas da manhã. Entendeu? Quer dizer, então, a melhor coisa é você dormir. Eu estou dormindo no quarto protegido da minha filha. Eu não estou dormindo no meu quarto. Eu botei um colchão no quarto protegido da minha filha e eu e ela dormimos lá. Tá? Quer dizer, então, as pessoas estão... É guerra. É guerra mesmo. É guerra, não é brincadeira, não é
é guerra de verdade, e é a primeira vez que Israel tem uma guerra de verdade contra um outro país de verdade desde 1973. A gente está aqui fazendo um repeteco de 50 anos atrás, inclusive com todas as pressões de petróleo, vai aumentar o petróleo, vai não sei o quê. A gente voltou 50 anos no tempo com essa guerra aqui. Inclusive, quando se trata agora da última coisa que eu queria falar, que é se o Trump vai entrar ou não vai entrar, né? O que está falando por aí, Dani? Porque aqui, assim, a imprensa, amigos jornalistas, eu já recebi de amigos de 3 veículos diferentes perguntando: Trump vai entrar? E aí? Parece que uma agência iraniana, agência de notícias estatal iraniana falou que os Estados Unidos iam entrar. Agora mesmo eu li no Telegram do Amit Segal que fala-se que não é se, mas quando, né? O Amit Segal eu sugeriria não levar, dar uma corta pelo meio que ele fala. Olha, realmente é a grande pergunta que se faz aqui. As pessoas estão aqui realmente tipo segurando a respiração para ver a resposta do Trump, e o Trump está adorando, né? Ele está dando aquelas respostas vagas. Hoje alguém perguntou para ele, ele falou: eu vou atacar, talvez eu ataque, talvez não, talvez eu, né? Talvez eu faça, talvez eu não faça, não sei. Quer dizer, ele está amando, né? Maior Hollywood para ele. Mas a verdade é que tem muitos dilemas. Ele tem muito dilema nisso aí, porque primeiro, quando ele, enfim, fez a campanha eleitoral dele, o Trump falou: eu não quero guerra, não vou entrar em guerra, só quero acabar com guerra e não quero envolvimento dos Estados Unidos em guerras alheias. E ele tem pessoas, principalmente o vice-presidente dele, o J.D. Vance, que é um isolacionista dos Estados Unidos do mundo. Ele não quer que os Estados Unidos se envolvam com o resto do mundo. Ele quer que os Estados Unidos só resolvam problemas econômicos internos e se volte internamente, né, para os Estados Unidos. Se é que isso é possível num país globalizado, mas ele acha isso, né? Então, o Trump está tendo que lutar dentro, quer dizer, está escutando dentro do governo dele várias vertentes. Tem uma vertente que diz assim: não, olha, a gente precisa ajudar os israelenses porque realmente o programa nuclear iraniano é uma ameaça não só a Israel, como a todo o Ocidente, aos próprios Estados Unidos, os aliados americanos no Oriente Médio, a Arábia Saudita. Então, a gente precisa apoiar e ajudar a acabar com o programa nuclear iraniano, ou pelo menos tentar forçar os iranianos a virem para a mesa de negociação de alguma forma, né? Eu sou um pouco cética em relação a isso, porque eles... Se bem que não sei, se bem que os Estados Unidos conseguiram uma vez que o Irã e o Iraque acabassem com a guerra, depois de 8 anos, né? Demorou 8 anos, mas também teve uma coisa tipo, acaba com a guerra e o Irã acabou, né, com a guerra, que era também uma coisa importante para eles na época. Então, pode ser que o Trump consiga um acordo, alguma coisa assim. Mas o lado isolacionista do governo Trump diz: não se mete, não se envolve, o Israel é que tem que fazer as coisas e a gente não quer se meter, que a gente não quer colocar o pé na lama do Oriente Médio de novo. 20 anos depois de Afeganistão, de não sei o que, a gente, depois do 11 de setembro, né, de 2001, a gente não quer entrar, né, nessa lama do Irã. Vai que a gente vai ter que mandar troops on the ground, a gente vai ter que mandar de novo tropas para o Oriente Médio, a gente vai gastar dinheiro, a gente vai tirar o foco do que a gente quer aqui dentro, tá? Não sei o que, America First, tá? Quer dizer, então você tem aí 2 lados com prós e contras que estão meio que, sabe, anjinho e diabinho nos ombros do Trump para ele tomar uma decisão, e eu não sei se eu acho que ele tem capacidade emocional ou cognitiva de tomar a melhor decisão, mas aqui em Israel a expectativa é que ele tome a decisão de sim participar para fazer pelo menos uma coisa. O que Israel quer dos Estados Unidos é uma coisa e uma coisa só. Israel precisa dos B-52s dos americanos, que conseguem, os aviões americanos que conseguem atacar profundidade, entrar em montanhas e atacar coisas que estão a quilômetros debaixo da terra, que é a usina nuclear de Fordow. O Irã tem 3 locais de enriquecimento de urânio com centrífugas, tal, que é
Isfahan, que Israel já atacou, Natanz, que Israel já atacou, e o terceiro é Fordo. E Fordo é o lugar mais importante, onde tem mais desenvolvimento, enriquecimento de urânio, não sei se lá tem centrífugas ou só enriquecimento, eu não sei muito bem, eu não entendo essas coisas, mas Fordo é muito importante. Só que Fordo foi construído numa montanha embaixo cavaram assim, tipo uma caverna a muitos metros embaixo da terra, e os aviões israelenses não têm como chegar lá. E os americanos têm. Então, tudo que Israel quer é que os americanos ajudem a destruir Fordo e acabar com o programa nuclear iraniano. Agora, eu não sei se isso vai acontecer e como é que vai ser a reação do Irã em relação a isso. Com certeza, o Irã vai atacar bases militares americanas ou locais importantes para os americanos no Oriente Médio, vai atacar aliados dos americanos no Oriente Médio, não só Israel, mas Israel com certeza vai ser o primeiro, já está sendo atacado, vai ser atacado mais ainda. Quer dizer, então, vamos ver o que vai acontecer. Eu queria só terminar tentando explicar, acho que as pessoas aí no Brasil, muita gente está perguntando, né, mas por que agora? Por que Israel está fazendo isso e tal? Eu não quero entrar muito mais profundo, não, porque a gente já falamos disso muito, né, nas últimas 2, 3 semanas, e nesse especial que eu fiz aqui para o IB também, que é o fato de que esse governo iraniano dos ayatollahs, da República Islâmica do Irã, ele tem uma das coisas que o identifica, uma das coisas que são, tipo, na lista das coisas mais importantes do governo é acabar com Israel, destruir Israel. Destruir Israel é uma das coisas principais do objetivo da República Islâmica desde 1979. E por quê? Eu já falei disso também. Por questões religiosas, tá? Esse governo é fanático, é jihadista e é fanático islamista. Eles acham, e eles são xiitas, eles acham que para o Messias muçulmano, que é o Mahdi, chegar, tem que acabar com todos os infiéis, e Israel é o maior infiel do Oriente Médio, o Oriente Médio é só lugar só para muçulmano, Alá deu a terra só para muçulmano, não pode ter um Estado judeu no Oriente Médio, então tem que acabar para fazer com que o Messias muçulmano chegue, ok? É religioso mesmo, e não adianta vocês aí fazerem cara, embuchoxo, dizer, não, isso é tudo ridículo, é tudo questão geopolítica de dinheiro, e os oprimidos contra os opressores, e o marxismo, e os pobres contra os ricos. Não, vocês não estão na América Latina, vocês não estão no lugar do mundo onde se pensa em termos socioeconômicos marxistas, tá? Aqui, as questões, e elas têm a racionalidade delas, as questões têm a ver com fanatismo religioso. Eles realmente acreditam nisso e eles sofrem economicamente com esse pensamento. O que o Irã está sofrendo economicamente nos últimos 10, 20 anos, se houvesse se eles pensassem só em economia e pobres e ricos, eles não estariam investindo bilhões e trilhões em tentar destruir Israel. Quer dizer, então, a destruição de Israel, ela vai além, não é geopolítica, não é porque os palestinos, ou não é porque os americanos são maus. Esquece, tem toda uma questão aí religiosa, fanática, que no Brasil as pessoas nem têm ideia do que seja. Não convivem com isso. Mas a gente aqui no Oriente Médio convive com isso e sabe que é verdade. Mas a segunda metade do motivo que eles querem acabar com Israel, principalmente o Ayatollah Khamenei, que é o principal, o líder, né, do Irã nesse momento, um cara de 86 anos, está no poder há 40, 35. A outra metade, quer dizer, tem a metade religiosa, e a outra metade é para manter o próprio governo. Né? A pessoa fala, o Netanyahu está fazendo tudo para se manter no governo. Esse cara aí tem muito mais tempo do que o Netanyahu tentando se manter no poder. Tá? Ele está há quase 40 anos no poder, e ele acha que a única maneira de se manter no poder e o governo dele, quer dizer, a seita dele se manter no poder, é virar a Coreia do Norte. Ele fala assim, Coreia do Norte tem arma nuclear, né? Ninguém mexe com a Coreia do Norte. Fanatismo, o povo sofrendo, desesperado, os caras isolados do mundo, mas ninguém se intromete com a Coreia do Norte porque tem medo das armas nucleares da Coreia do Norte. Então, o que ele pensou? Se eu tiver arma nuclear, ninguém vai se meter comigo.
ninguém vai se meter com o meu governo, ninguém mais vai se meter com o Irã, eu vou poder fazer o que eu quiser, meu governo nunca mais, quer dizer, o governo, né, dessa seita não vai cair, a gente vai se manter, inclusive ele quer que o filho dele seja o próximo Ayatollah, quer dizer, é uma coisa meio modelo Coreia do Norte mesmo, né? Então você tem uma mistura de fanatismo religioso com objetivo de obter arma nuclear para se manter no poder e o mundo não se meter. Tá? Não é para ter arma nuclear para dissuasão, é uma espécie de dissuasão, é verdade, que o mundo não vai se intrometer. Mas, além da dissuasão, tem aquele primeiro objetivo que eu falei, destruir Israel. Quer dizer, a arma nuclear ela não é só para não se metam comigo, né? Porque isso é dissuasão. Ok, muitos países têm arma nuclear para não se metam comigo, né? O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma guerra de dissuasão de armas nucleares. Ok. Mas no caso do Irã, além da dissuasão, o importante para o Irã é acabar com Israel, destruir Israel. Destruir mesmo fisicamente o país, tá? E para isso precisa da arma nuclear. Então, a arma nuclear ela serve a esses dois propósitos, né? De ataque religioso e de dissuasão para se manter no poder. E Netanyahu fala disso há anos, a gente sempre falou que ele era um obcecado por isso, eu sempre disse que ele era obcecado por isso, mas ninguém aqui tem dúvida do que ele fez agora tem que ser feito, o apoio a essa tentativa de acabar com o programa nuclear iraniano, considerado um total ameaça de extermínio do país, o apoio é total da população. Tá? E o Netanyahu precisava, talvez, tá? Eu não quero também cinismo, dizer que eu estou sendo cínica aqui, que ele fez isso de propósito porque ele precisava recuperar o apoio político. Não, ele fez isso porque realmente há sinais, e todos falam, inclusive fora do governo, presidente da oposição, que depois que o Hezbollah desapareceu, né, que Israel acabou com o Hezbollah, os iranianos começaram, então, a correr para ter arma nuclear, porque é a única maneira que eles têm agora de acabar com Israel, porque eles achavam que o Hezbollah quer acabar com Israel. Enfim, não vou entrar porque a gente está captando aqui o tempo, mas era um momento mesmo de atacar, não tinha outro jeito. Tá? Agora, para o Netanyahu, é como se fosse uma maneira dele deixar o seu legado ou de ele cumprir quase como um papel divino dele, porque ele se vê como Winston Churchill. Ele se vê como o líder britânico da Segunda Guerra Mundial que vai salvar o Ocidente, ou que vai salvar os aliados do mal maior, que é o Hitler, que para ele é o Ayatollah do Irã, e ele acha que ele está lutando contra o mundo todo para salvar o mundo do Irã. E eu não sei, pode ser que ele entre na história assim, eu não escrevi a história, eu não sei, a gente tem 1000 coisas para falar do Netanyahu, e a gente fala aqui no Expresso todas as semanas, mas ele tem essa vontade de ser o novo Winston Churchill, de salvar todo mundo. Então, enquanto as pessoas dizem, por que você está atacando? E não sei o quê, vamos fazer acordo com o Irã. Foi que o Churchill também. O Chamberlain queria fazer um acordo com Hitler em 1940. E o Churchill falou, não, tem que fazer acordo com Hitler. O Hitler não vai cumprir sua palavra, ele vai acabar invadindo a gente e acabar com a gente. Então, para terminar, eu queria botar o trailer de um filme chamado The Darkest Hour, a hora mais... Como é que é em português? A hora mais escura, a hora mais negra. A hora mais sombria. Mas eu acho que virou O Destino de uma Nação. Questões da problemática do termo. Sombria, né? Então, O Destino de uma Nação, que é justamente esse momento, 1940, em que o Churchill falou, não vou negociar com Hitler, vou atacar e vou acabar com ele militarmente. E eu só para terminar, porque é assim que o Netanyahu se vê. Não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que ele está certo, mas eu acho que dá para entender um pouquinho da psique de Benjamin Netanyahu vendo esse trailer. We must now select my successor and determine one man the opposition will accept. He stands for one thing, and one thing only, himself. Why have I been forced to send for Churchill? His record is a catastrophe.
Let them see your true qualities, your lack of vanity. Yeah, my iron will. Your sense of humour. Ho, ho, ho. Your Majesty. It is my duty to invite you to take up the position of Prime Minister of this United Kingdom. I speak to you for the first time as Prime Minister. The Germans have encircled 60 British and French divisions. We are looking at a collapse of Western Europe within the next few days. How long have they got if we don't rescue them? Maybe 2 days. We would need a miracle to get our men out. You have the full weight of the world on your shoulders. We're facing certain defeat on land, the annihilation of our army, and imminent invasion. We must negotiate peace talks. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth! Nonsense. The only slippery slope. Would you stop interrupting me while I am interrupting you? We have before us many long months of struggle and suffering. Even though many old and famous states have fallen into the grip of the Nazi rule, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! For without victory, there can be no survival. Eis como Benjamin Netanyahu se vê. Não estou dizendo aqui que eu concordo ou que eu discordo. Talvez concorde com alguma parte, discorde com a maioria, mas se alguém quer entender a psique de Netanyahu e por que ele faz as coisas que ele faz, ele se vê como Winston Churchill. Bom, de qualquer maneira, fica a dica aí de um filmaço de quem não assistiu. Filmaço de 2017. Gary Oldman ganhou o Oscar. Vale muito a pena e é assim, é um filme que nos ajuda bastante, né, Dani, a entender como que funciona, né, a tomada de decisões de líderes, independente de você concordar ou discordar desses bastidores políticos que, enfim, envolve muita tensão, muita talvez o coisa, Trump muito agora jogo esteja se vendo nessa posição também, né? E Exato. talvez eu não sei se o Trump vê esse tipo de filme, eu acho que não, né? Mas eu não acho que ele vai ver esse filme. Mas certamente o Netanyahu viu. Mas é isso que você falou, quer dizer, o filme mostra, né, como é que é essa tomada de decisão e como no futuro as coisas são mostradas como heróicas e sensacionais. É tão, né, quando você vê alguma coisa que aconteceu no passado que deu certo, você fica heróico e tal. Mas e se não tivesse dado certo? Eu não sei, entendeu? Mas provavelmente o Netanyahu quer muito que daqui a 60 anos alguém faça um filme desse para ele, né? Com ele. Ganhe o Oscar. Com certeza ele já se via dessa forma, e eu acho que essa situação envolvendo o Irã talvez tenha dado um empurrãozinho para ele se sentir né, o prefeito, não o prefeito do mundo, né? Acho que o Trump que se coloca assim, como diz um amigo meu, mas eu acho que da região ali, né? Não, herói, ele se vê como herói, entendeu? Né, até por conta da complexidade do tema, de todas as questões, né, como a gente falou aqui, vem falando, que envolve o programa nuclear iraniano. Bom, com isso a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Dani, mais uma vez te agradeço aí por nos atualizar, por comentar essa semana de muita tensão, muita apreensão em Israel, né? Antes da gente começar a gravar aqui, Dani falou, talvez tenha uma possibilidade de tocar o alarme aqui, de eu precisar ir para um bunker, então, de fato, muita tensão, muita apreensão. Eu agradeço, Dani, por você comentar, atualizar aqui, e eu tenho certeza que a audiência, o público que nos assiste também. Peço para você que chegou até o final, deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, nos ajude, por favor, a bater 20 mil inscritos. Tem muita gente que fala, eu não consigo ajudar com os R$14 lá, como que eu posso ajudar
maior ajuda de todas é se inscrevendo em nosso canal, curtindo aqui o vídeo, comentando e compartilhando, que esse conteúdo, essa mensagem chega a cada vez mais longe. Um abraço, muito obrigado a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.